Olá, vamos hoje para o dia 28 do nosso devocional. Hoje a gente vai começar um outro macro tema, que é visão positiva de futuro. Então vamos lá. Primeiro tema é sorria para seu futuro. A palavra que a gente vai usar como base está em Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Então a reflexão que vem é assim, ó. Como é gratificante a sensação de poder olhar para o seu futuro e sorrir. Em outras versões bíblicas, fala-se que, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Essa afirmação é tão poderosa e libertadora por ser exatamente o contraponto do que mais tem roubado a alegria da humanidade. Sorrir para o futuro significa ser livre do medo e da ansiedade em relação ao que está por vir. E só podemos sorrir para o futuro quando conseguimos ver esse futuro, quando conseguimos projetar em nossa mente as coisas que vamos viver e já enxergar como seremos felizes nesse tempo que ainda não chegou. Mas é muito importante ampliar a nossa reflexão sobre o contexto em que essa afirmação sobre a mulher virtuosa é feita. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 25, que fala sobre encontrar uma esposa exemplar, antes de afirmar que ela sorri para o futuro, a Bíblia diz que ela é revestida de força e dignidade. Força fala de coragem, de resiliência, de persistência nos processos que temos que viver. Fala de não desistir em meio às dificuldades e de se manter firme, posicionado, com os olhos para a missão a ser cumprida em todas as áreas da vida. Sobre a dignidade, o dicionário a define como uma qualidade moral que infunde respeito, consciência do seu valor, honra, autoridade e nobreza. Quando dizemos que alguém é digno, estamos dizendo que, por saber o seu valor, essa pessoa tem uma vida de comportamentos retos, honrosos e irrepreensíveis. Alguém que não negocia seus valores e cujas decisões são verdadeiras e justas e honestas. O digno sabe dizer sim e sabe dizer não. Não se envolve em negócios que não agradam a Deus, nem faz alianças com pessoas com valores e interesses divergentes dos seus. Convido-o agora a parar por um instante esta leitura, correr lá na sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao 31. E depois de ler, volte para cá. Então, como ela pede aqui para a gente ler lá primeiro e depois voltar, eu já vou ler aqui para você, mas depois você pega aí na sua Bíblia e lê para que você possa refletir, tá? Então vamos lá. Provérbios capítulo 31, versículo 10 até o 31. Diz assim o título: A Mulher Exemplar, que no caso, também em outras versões diz a mulher virtuosa. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso. E com os dedos, pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra.
Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Agora vamos voltar para cá. Aí ela pergunta: você leu? Então viu que essa mulher, chamada de virtuosa, tem todos os motivos do mundo para sorrir para o futuro. Ela faz as escolhas certas, tem os comportamentos certos e consciência plena do seu valor. Ela sabe que seu caráter de honra e sua atitude em fazer o que precisa ser feito nas áreas mais importantes da sua vida lhe asseguram uma colheita linda e feliz no futuro. Lembre-se que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele colherá, assim como diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O texto afirma que essa mulher, chamada de virtuosa, tem uma lista de comportamentos sábios. Suas escolhas a colocam como uma pessoa de honra, de valor inestimável e de resultados incríveis no seu casamento, com os seus filhos, na sua casa, na sua família e nos seus negócios. A Bíblia diz que ela é uma esposa que só faz o bem e nunca o mal ao seu marido, que o coração dele confia nela, pois conhece a esposa que tem. Diz ainda que seu marido será honrado no meio das autoridades da cidade por causa da esposa de valor que ele tem. Incansavelmente, ela não se rende à preguiça e mantém tudo funcionando na sua casa. Acorda cedo e, por causa dos seus cuidados e das suas habilidades, a sua família não teme o frio do inverno. Essa mulher também se posiciona com sabedoria profissionalmente. Negocia propriedades e planta vinha com a renda do seu trabalho. Ela tem um comércio lucrativo e faz negócios com os navios que levam e trazem mercadorias. Ela costura roupas de linho fino e vende-as. Seus filhos olham para ela e a chamam de mulher de honra. E mesmo fazendo o que tem que ser feito com excelência em todos os seus múltiplos papéis, ela ainda cuida de si, vestindo-se de linho fino e de púrpura. Seu coração é sensível e ela estende a mão para ajudar o aflito e o necessitado. Sorrir para o futuro significa ter paz e convicção das suas colheitas, mas para isso ser possível é necessária muita verdade em olhar para a sua vida hoje e reconhecer quais plantações precisam ser mudadas, quais novos comportamentos, que novas atitudes e novas escolhas precisam fazer parte do seu estilo de vida. E aí ela finaliza essa reflexão, né, nessa parte, e depois ela traz um exercício que já vai ajudar você a avaliar aí as plantações que você tem e definir as suas novas, né? Então, assim, o que eu trago de reflexão, todas as escolhas que eu tenho a cada dia, né, do que fazer e do que não fazer, estão construindo o meu futuro, certo? Todas as escolhas que a gente faz hoje, elas estão construindo já o futuro que a gente vai ter. E é interessante, né, que na palavra diz que antes de sorrir para o futuro, vem os comportamentos e as escolhas certas, né? É necessário que a gente se revista de força, né, que é coragem, a perseverança, a resiliência de viver, né, os nossos processos que a gente precisa viver, de viver a transformação e tudo mais, e de fazer o que precisa ser feito.
E também se revestir de dignidade, né? Sempre ter a consciência do meu valor e ter comportamentos certos, né? Não negociar os meus valores e tomar as decisões de escolhas de maneira justa, né? Verdadeira, honesta. E reconhecer que Deus é Pai, mas Ele também é Senhor da nossa vida, né? E reconhecer que Ele nos ama, nos enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar, para que Ele salve a gente, né? Para que a gente tivesse acesso à salvação e ao perdão, e que é necessário que a gente leve esse versículo a sério, né? Que diz que de Deus não se zomba, porque o homem, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, acredito que é manter sempre o temor, né, a Deus, né? O temor ele guarda a gente do mal, ele nos livra, ele nos protege, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, levar Deus a sério, né? Saber que eu estou no processo de santificação, né? E que muito mais do que as coisas aqui nessa terra, a gente está sendo preparado para a vida eterna ao lado de Deus, né? Então, assim, e as áreas, como que é uma forma boa de avaliar, né? Como que você tem feito as suas plantações e hoje, né, as suas escolhas e plantado para o seu futuro. É bom você pensar, por exemplo, quais as áreas da minha vida que eu olho e que eu tenho medo de como que vai ser no futuro, né? Então, assim, são essas áreas que eu olho e eu fico assim meio temerosa, meio, nossa, como que vai ser? São essas áreas que eu preciso mudar a minha forma de agir hoje, a minha forma de plantar hoje, né? Então, uma dica aí que ela traz, até no exercício, ela traz sobre isso. Uma das formas de entender, poxa, qual área que eu estou plantando mal? Aquela área que você olha assim e você pensa, nossa, como será que vai ser o meu futuro em relação a isso? Então, são essas áreas. Então é isso, a reflexão de hoje. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.